Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então a mais um vídeo, um dos últimos vídeos do ano. Dessa vez sobre um artigo chamado Segurança Privada na Austrália, Tendências e Principais Características, do Tim Prenzler, Karen Early e Rick Sarri, na coluna Tendências e Questões no Crime e na Justiça Criminal, de 4 de junho de 2009. O setor de segurança é onipresente na vida cotidiana e está em rápido crescimento. No entanto, números precisos sobre o tamanho e as dimensões da indústria são difíceis ou impossíveis de obter. Os números disponíveis são geralmente parciais e as comparações internacionais são frequentemente baseadas em estimativas muito aproximadas. No entanto, importante tentar mapear com a maior precisão possível as dimensões e evoluções do serviço de segurança e policiamento privado, especialmente com o objetivo de informar a análise e o debate sobre a responsabilidade pública dos provedores de segurança. O objetivo desse artigo é fornecer as estatísticas mais recentes disponíveis sobre o setor de segurança na Austrália, fazer comparações com estatísticas policiais e identificar tendências que provavelmente continuarão no futuro. Para auxiliar nessa tarefa, foi adotada a seguinte definição. Abre aspas. Policiais privados são aquelas pessoas que são empregadas ou patrocinadas por uma empresa comercial com base em contrato ou interna, usando fundos públicos ou privados para se engajar em tarefas, exceto ações de vigilância, em que o componente principal é a segurança ou regulamentação-função. Sarri e Prenzler. Fecha aspas. Tendências internacionais. Os relatórios Hallcrest de 1985 e 1990 nos Estados Unidos foram os dois dos principais grandes estudos a confirmar uma observação importante, que a segurança privada havia crescido a um ponto que agora era um provedor significativo de serviço de prevenção ao crime e aplicação da lei. Cunningham, Strauss e Van Meter, 1990, e Cunningham e Taylor, 1985. Os relatórios usaram dados da força de trabalho e outras fontes para concluir que o pessoal de segurança privada havia ultrapassado a polícia em números absolutos. O momento em que isso ocorreu não pode ser precisamente identificado, mas acredita-se que tenha sido na década de 60 ou início de 70. Em termos de despesas, estimativas mais precisas colocam o ponto de cruzamento em 1977. Em 1990, a proporção de pessoas de segurança privada para policiais juramentados nos Estados Unidos foi estimada em ser tão alta quanto 2,4 para 1. Em um estudo de tendências internacionais além dos Estados Unidos, de Ward, de 99, fez estimativas do tamanho da indústria de segurança privada em então 15 países da União Europeia e outros 12 países. Usando as estatísticas da Força de Trabalho da Comissão Europeia para 1996, ele estimou que havia 592.050 agentes de segurança na Europa em uma população de 369 milhões, ou seja, 160 funcionários por 100 mil habitantes, em comparação com 375 policiais por 100 mil. A polícia ainda superava o número de seguranças em aproximadamente 2 para 1. A Grã-Bretanha tinha o maior número de seguranças, com 275 por 100 mil pessoas, e a Grécia tinha a menor proporção, com apenas 19 por 100 mil. Fora da Europa, a África do Sul tem a maior proporção, com 900 seguranças por 100 mil pessoas. Um segundo estudo na situação da União Europeia descobriu que o número de funcionários de segurança, nos então 25 países da União Europeia, havia aumentado para mais de 1 milhão em 2004, de acordo com Van Steden e Sarri em 2007. Em uma recente revisão global de crime e segurança, estimou-se, em termos aproximados, que, em todo o mundo, mais pessoas estão empregadas como oficial de segurança privada, 348 por 100 mil, do que como policial, 318 por 100 mil. Van Dijk, 2008. Nos estudos da indústria, muitas vezes há um intercâmbio de termos, incluindo segurança privada e indústria de segurança. Também é difícil identificar os impulsionadores precisos do crescimento da segurança e pesquisas anteriores identificaram uma ampla variedade de influências. A demanda do mercado aparece como fator-chave, impulsionada inicialmente pelo aumento acentuado da criminalidade experimentado em muitos países entre os anos 70 e 90. Apesar do declínio das taxas de criminalidade, os altos níveis de criminalidade continuam sendo uma característica de muitas sociedades e há uma mudança contínua na consciência da dependência da polícia para a autoproteção. Sarri e Prenzler a ser publicado, ou Securitização Responsiva, Van Dijk, 2008. Outros fatores que contribuem incluem a diferença de custos entre segurança e polícia, padrões de segurança aprimorados para seguros e segurança no local de trabalho, melhorias na tecnologia de segurança e a agenda de contra-terrorismo pós-11 de setembro. Em 2008, o Instituto Australiano de Criminologia, AIC, divulgou seu relatório contando os custos do crime na Austrália,
uma atualização de 2005, de acordo com Hollins, 2008. Esse foi um estudo amplo que incluiu custos médicos e de seguro, perda de produtividade e o custo de agências de justiça criminal, como polícia, tribunais e correções. Os custos da indústria de segurança foram incluídos usando estimativas fornecidas pela Australian Security Industry Association Limited, com base em aproximações de dados de membros e números de licenciamento. O estudo da AIC foi limitado a um conjunto específico de crimes e, portanto, os números da indústria, incluindo mão de obra e hardware, foram reduzidos para 70%. As estimativas finais foram que os custos de segurança totalizaram 2,9 bilhões de dólares, ou 8,4% do custo total estimado de 35,8 bilhões de dólares. Isso pode ser comparado à polícia, com um total ajustado de 4,5 bilhões de dólares, ou 12,5% dos custos totais. Esses números representam uma ligeira mudança de proporções em relação ao estudo anterior de 2001, o que coloca o compartilhamento de segurança em 9,8% e polícia em 10,6%. Mayhew, 2003, indicando o crescimento do investimento em segurança em termos proporcionais. Questões metodológicas. Questão 1. O censo do Australian Bureau of Statistics, ABS, é realizado a cada 5 anos em todas as famílias australianas. Há uma série de categorias principais de emprego de segurança nos relatórios do censo que são prontamente incluídas como parte do setor de segurança, como investigador particular ou controlador de multidões, entre aspas. Outras categorias, principalmente cobrador de dívidas, entre aspas, estão mais na periferia da indústria e a sua inclusão é contestável. Para efeitos desse estudo, foram incluídos os cobradores de dívidas, uma vez que o seu trabalho está intimamente associado aos dos investigadores privados e envolve também a aplicação da lei, especialmente na área de recuperação de ativos e skip trace de pessoas que estão fugindo da lei. Prenzler e King, 2002. Uma limitação do censo é que ele captura apenas a ocupação principal de uma pessoa. Isso significa que o emprego secundário, principalmente a tempo parcial, não está incluído. O censo também não inclui pessoas na gestão e administração de segurança, instaladores de portas e janelas de segurança, nem indica se uma pessoa está trabalhando no setor público ou privado. Outro problema para aqueles que confiam no censo australiano para dados precisos é a considerável inconsistência entre as categorias adotadas em diferentes períodos do relatório. A categoria guardas e agentes de segurança foi introduzida nos relatórios do censo apenas em 1986. Desde então, o número de categorias de segurança foi ampliado e modificado. De fato, também é possível que a contagem de pessoas de carros blindados seja inflada por essas mudanças de definição. Portanto, embora o censo forneça um registro do crescente reconhecimento do setor, ele fornece apenas números indicativos ao longo do tempo sobre o número de pessoas que realizam trabalho de segurança. Assim, as análises do presente estudo são, em sua maioria, limitadas ao período de 10 anos de 96 a 2006, que é o período que apresenta maior consistência nas categorias. Esses dados foram obtidos do Serviço de Consultoria ABS, acompanhados de dados de idade, sexo, escolaridade e renda. Os dados não foram publicados antes. Por outro lado, polícia pode ser facilmente contada a partir de coletas do censo ABS. No entanto, os números são apenas para os sites juramentados e os serviços policiais no setor público incluem um grande número de funcionários não juramentados. Se esses funcionários forem contados, os funcionários administrativos e de gestão de segurança também devem ser contados. Há também um caso para incluir funcionários do setor público em várias agências envolvidas na fiscalização regulatória, uma variante de policiamento, incluindo proteção ambiental e comércio justo, mas essas pessoas não são capturadas pelo censo de maneira útil para o estudo atual. Questão 2. A segunda fonte principal é o Australian Business Register, ABR. A categoria Empresas de Segurança e Investigação fornece dados sobre o número de empresas de segurança por jurisdição, o número de funcionários dentro das faixas, renda e volume de negócios. Os dados comparáveis mais antigos são de 2003 e 2004. Os dados mais recentes disponíveis, para 2006 e 2007, capturam todas as empresas que tinham um Australian Business Member ABN. Naquele ano, um ABN era exigido para empresas com faturamento anual de $50.000 ou mais. No entanto, as empresas que não possuíam um ABN poderiam se reportar voluntariamente ao ABR. Consequentemente, empresas de segurança menores podem não ser incluídas. Em julho de 2008, o Conselho de Governos Australianos, COAG, iniciou um processo de busca de uma abordagem nacionalmente consistente para licenciar mão de obra ou guarda. As atividades licenciadas que foram incluídas são vigilância geral, controle de multidão local,
vigilância com cachorro, vigilância com arma de fogo, operações de centro de monitoramento, guarda-corpo e treinamento. Esse é um passo significativo para a reforma no setor de segurança. Uma abordagem consistente para o licenciamento do pessoal de segurança não apenas aumentará a credibilidade e o profissionalismo geral do setor, mas também poderá levar a uma coleta de dados mais consistente e, portanto, ao escrutínio do setor. Método. O objetivo do presente estudo é fornecer a imagem mais detalhada e atualizada do setor de segurança possível a partir dos dados disponíveis, com o objetivo adicional de fazer comparações importantes com a polícia. O estudo utiliza dados do Censo Australiano de 2006, o ABS, Business Register, todas as 8 agências de licenciamento estaduais e territoriais e o IBIS World, uma empresa de previsão de negócios e informações. Não é possível obter uma imagem totalmente abrangente da indústria, que inclua subcategorias exclusivas e que diferencie claramente entre setores privados e público. No entanto, várias fontes fornecem uma imagem nacional multidimensional útil de empresas de segurança e pessoal da segurança. Descobertas. Ocupação e funcionários. A tabela 1 lista todas as categorias ocupacionais nos relatórios do censo da ABS de 96, 2001 e 2006 que se relacionam ao trabalho de segurança. Também lista o número de pessoas cuja descrição de sua ocupação principal foi incluída nessas categorias. Também está incluída a mudança percentual de 96 a 2006. Observe que o termo provedor de segurança é um termo usado aqui como uma expressão genérica, não uma categoria oficial da ABS. A tabela 1 mostra que, em 2006, o número total de pessoas envolvidas diretamente no trabalho de segurança como ocupação principal era de 52.768, número superior ao número de policiais, 44.898. Uma década antes, a polícia havia superado a segurança. Parece que o cruzamento ocorreu em algum momento entre 97 e 98, conforme mostrado no formato de série temporal na figura 1, cobrindo todas as categorias de segurança de 86. De Prenzler, Sarri e Irler, 2007 e 2008. Entre as datas mais comparáveis de 96 e 2006, o número de provedores de segurança aumentou 41% e o número de policiais aumentou 14%, enquanto a população aumentou quase 12%. Se cobradores de dívidas, oficiais de justiça e conselheiros de segurança forem excluídos da contagem de 2006 e estiver limitada a grupos mais intimamente associados às tarefas tradicionais de policiamento, ou seja, investigadores particulares, investigadores de seguros, escoltas de carros blindados, agentes de segurança, controladores de multidão e monitores de alarme, segurança e vigilância, então o total é de 38.275, comparado a 44.898 policiais. Uma discussão mais aprofundada dessas várias subcategorias é explorada com mais detalhes em Sarri, Prenzler e Irler a ser publicado. É difícil rastrear com precisão as mudanças da categoria original de agente de segurança, pois essa categoria foi dividida entre monitor de alarme, segurança ou vigilância, controlador de multidão e oficial de segurança no censo de 2006. Se essas últimas categorias forem combinadas para fins comparativos, o aumento é da ordem de 26% de 96 a 2006, enquanto a da polícia é de 14%. Em 96, a proporção de provedores de segurança para a polícia foi de 0,95 para 1. Isso havia mudado para 1,17 para 1 em 2001 e para 1,18 para 1 em 2006. Em 2006, na Austrália, havia 266 provedores de segurança e 226 policiais por 100 mil habitantes, uma taxa muito menor do que a média global estimada de 348 oficiais de segurança privada e 318 policiais. Van Dijk, 2008. Comparação entre a polícia e o pessoal de segurança. Dos 52.768 provedores de segurança registrados em 2006, 76% eram homens e 24% mulheres. A diferença de gênero para a polícia foi praticamente idêntica em 77% do sexo masculino e 23% do sexo feminino. Os dados sobre a idade, no entanto, revelam um quadro muito diferente. A figura 2 mostra o número de empregados em cada faixa etária para ambas as ocupações. Esses dados mostram que 2% dos provedores de segurança tinham menos de 20 anos ou mais de 65 anos, 60% entre 20 e 44 anos e 36% entre 45 e 64 anos. A idade dos policiais foi mais concentrada na faixa de 30 a 39 anos, 44%. Os dados do censo também mostram que 93% dos policiais trabalhavam em período integral e 7% trabalhavam em meio período,
enquanto 74% dos provedores de segurança trabalhavam em período integral e 26% em meio período. Como observado, esses dados contabilizam apenas a ocupação principal dos entrevistados, mesmo que seja em meio período, e, portanto, não capturam aqueles que podem trabalhar na segurança privada como segundo emprego. Os níveis de renda apresentam grandes disparidades entre os operadores públicos e privados. A tabela 2 mostra o número e a porcentagem de provedores de segurança e policiais em cada nível de renda, apenas para o emprego em tempo integral. A faixa salarial com o maior número de policiais em tempo integral, 35%, era de $1.000 a $1.299 por semana. A banda com mais segurança em tempo integral, 31%, era de $600 a $799 por semana. A diferença de renda também é aparente para policiais e segurança em tempo parcial. Os dados do censo de 2006 também mostram que 31% do pessoal de segurança foi educado abaixo do nível do ano 12, 44% para o ano 12 ou nível de certificado 3 ou 4 e 16% acima do nível de certificado 4. 9% não pôde ser classificado. Para a polícia, 10% foram educados abaixo do ano 12, 33% para o ano 12 ou nível certificado 3 ou 4 e 52% acima do nível certificado 4 e 5% não puderam ser classificados. Negócios. De acordo com os números mais recentes do ABS Business Register, em 1 de julho de 2006, havia um total de 5.478 empresas de segurança em investigação nacional. Destes, 23% tiveram faturamento anual de $50.000, 35% de $50.000 a $200.000, 37% de $200.000 a $2 milhões e 5% $2 milhões ou mais. ABS 2007B. Em termos de número de negócios para o período comparável mais longo, no final do exercício financeiro de 2006-2007, havia 5.523 negócios registrados em segurança, um ligeiro declínio de 5.985 no início de 2003-2004. O instantâneo mais recente do setor em termos de funcionários também é de 1º de julho de 2007 e fornece números apenas em faixas. Das 5.478 empresas de segurança em investigação, 45% não tinham emprego, 42% tinha entre 1 e 19 funcionários, 12% tinha entre 20 e 199 funcionários e 1% tinha 200 ou mais. ABS 2007B. Os resumos de dados financeiros mais recentes de 2005-2006, divulgados em novembro de 2007, são de uma categoria ABS ligeiramente diferente de Serviço de Segurança e Investigação, exceto Polícia. Essa fonte mostra que o setor de segurança pagou salários e vencimentos de $1,5 bilhões, com despesas totais de $4,1 bilhões e teve uma receita total de $4,4 bilhões. Esse total foi de 0,2% de toda a receita da indústria informada pela ABS e resultou em um lucro, antes dos impostos, de $264 milhões. ABS 2007A. Números de licença. Cada jurisdição australiana adotou suas próprias categorias de licença. Consequentemente, apenas os dados de resumo nacionais são relatados aqui. Nota: com exceção da Tasmânia, os números não incluem cobradores de dívidas e servidores de processo. Eles também não incluem pessoal administrativo. Em 2008, as agências de licenciamento relataram um total de 112.773 indivíduos que possuíam 168.165 licenças separadas, incluindo licenças comerciais. Sob o sistema NSW, havia aproximadamente 1.846 licenças adicionais detidas por corporações ou agências governamentais, perfazendo um número nacional total de aproximadamente 114.600 licenciados. Os números das licenças suportam a suposição de que há um grande número de agentes de meio período no trabalho de segurança. Propriedade. Os resultados do relatório IBIS World 2007 sobre a indústria de segurança destacam a alta concentração da indústria. A IBIS World informou que, em 2005, 5 empresas representavam 44,5% da cota de mercado da seguinte forma: Chubb, 17,5%, Linfox, 10,8%, ISS, 8,9%, Tico, 4,3% e Signature, 2,9%. O relatório também descobriu que há um alto grau de propriedade estrangeira das principais empresas desse setor, com 4 das 5 empresas sendo de propriedade estrangeira. IBIS World 2007.
Em 2003, a gigante de transporte e logística Linfox adquiriu a Main Logistics e a Armaguard em um acordo no valor de $250 milhões. Nos últimos anos, Chubb Security Personal, Chubb Mobile Services e MSS Security Group foram adquiridos pela corporação norte-americana UTC Fire and Security. Em julho e agosto de 2008, a empresa vendeu essas participações australianas para uma empresa indiana, Security Intelligence Services, por uma quantia não revelada, UTC Fire and Security 2008. No geral, a análise do IBIS-World confirma o quadro desenvolvido a partir do ABR, acima de que cerca de metade da indústria é altamente concentrada, enquanto a outra metade é altamente diversificada, com um grande número de empresas de segurança muito pequenas. Discussão. Existem algumas limitações importantes para esse estudo, como descritos acima, e diferenças nos conjuntos de dados. Os dados do censo ABS são coletados do censo domiciliar quinquenal. O ABR, categoria Security, Investigative Business, coleta dados de empresas que possuem um ABN e os dados regulatórios são coletados pelas agências reguladoras jurisdicionais individuais. No entanto, algumas conclusões úteis podem ser tiradas. Em termos de pessoal de policiamento, entre aspas, parece haver pelo menos o dobro de provedores de segurança privada do que a polícia. O pessoal de segurança também tem aumentado em número a uma taxa superior da polícia e da população, embora com alguma desaceleração no crescimento a partir da virada do século. Os dados disponíveis também confirmam alguns pontos de vista comuns sobre as diferenças entre a polícia e o pessoal de segurança. Os provedores de segurança têm menos probabilidade de ter concluído o ensino superior do que a polícia, ganham salários mais baixos e são mais propensos a serem empregados em meio período. A idade dos provedores de segurança também abrange uma faixa mais ampla do que a polícia. O setor de segurança de contrato privado é caracterizado por uma diversidade considerável, com um grande número de pequenas empresas e pequeno número de empresas muito grandes. A própria indústria parece ser bastante estável, com o setor mais caracterizado pela propriedade estrangeira. As influências identificadas na seção antecedente desse artigo continuarão a ditar a mudança. Van Dijk, 2008. De fato, o relatório IBIS-World de 2007 descreve uma série de tendências específicas do setor que provavelmente continuarão. Crescimento contínuo significativo em vigilância e monitoramento de alarme eletrônico e CCTV, uma vez que esses são frequentemente vistos como mais econômicos do que o serviço de patrulha e guarda tripulados. Menor crescimento da demanda por pessoal em patrulha e guarda. Crescente demanda por segurança de transporte de dinheiro, impulsionada em parte pela proliferação de caixas automáticos. Continuação de baixas barreiras de entrada para os negócios, mas com o aumento da intervenção do governo promente para tornar a segurança uma indústria de nível médio para a regulamentação. Crescente propriedade estrangeira de empresas de segurança australianas. O objetivo desse artigo é contribuir para o debate contínuo e o desenvolvimento de políticas em torno de questões de segurança, dado o crescimento significativo das indústrias nos últimos anos. Uma questão de política que é de particular interesse para o COAGE é o desejo de consistência nacional na gama de licenças disponíveis para o pessoal de segurança e as empresas de segurança. As questões importantes que ainda precisam ser abordadas incluem os poderes e imunidades legais do pessoal privado e o relacionamento adequado entre os provedores públicos e privados, inclusive em áreas críticas como o contra-terrorismo. Sarri e Prenzler a ser publicado. Além disso, houve uma série de escândalos de conduta de alto perfil de segurança privada, Prenzler, Sarri a ser lançado. Portanto, encontrar um modelo de licenciamento mais capaz de garantir a conduta ética e a competência é de fundamental importância. Apesar do declínio geral da criminalidade na Austrália, as taxas de criminalidade permanecem relativamente altas em comparação com o resto do mundo desenvolvido e algumas áreas, como a fraude, estão crescendo em magnitude. Rollins, 2008. Não obstante a suposta onipresença da segurança, pesquisas indicam que apenas cerca de 45% dos lares australianos possuem medidas básicas de segurança, sugerindo um escopo considerável para uma maior contribuição da indústria para a prevenção do crime doméstico. ABS 99 e 2005. Fica claro a partir de pesquisas internacionais que as instalações com segurança têm taxas de vitimização criminal mais baixas do que aquelas sem e que o crescimento da segurança é uma das influências mais importantes na queda das taxas de criminalidade. Van Dijk, 2008. Ao mesmo tempo, há uma lacuna cada vez maior em todo o mundo entre a vitimização dos ricos e dos pobres em relação à sua capacidade de garantir segurança. Van Dijk, 2008. Conclusão. Esse artigo destacou a natureza evolutiva do serviço de segurança privada na Austrália, incluindo taxas de crescimento superiores às da população e da polícia,
bem como algumas diferenças básicas entre o pessoal de segurança e de polícia em educação, status de emprego e remuneração. Ele vinculou os dados empíricos às tendências atuais de negócios do setor, que apontam para um crescimento significativo em serviços de vigilância eletrônica, monitoramento e transporte de dinheiro em futuro próximo. Ele argumentou que números mais precisos sobre o tamanho e a dimensão da indústria informarão melhor aqueles que procuram entender as tendências globais contemporâneas no policiamento. Wood, em Kempa, 2005, e especialmente o compromisso do governo australiano com a reforma. De fato, os números que destacam o tamanho e o crescimento da indústria e sua regulamentação são essenciais para aqueles que defendem maior profissionalismo e responsabilidade do pessoal do setor privado e para aqueles que buscam uma abordagem de parceria mais forte entre segurança privada e polícia na prevenção do crime. Bom, então é isso. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.